o devido processo legal vale para todos. Nesse ponto, eu grifo o que vem sendo denominado pela doutrina de data dump ou document dumping, que é a disponibilização tardia desses excetos de dados. Analisei uma jurisprudência da Suprema Corte, no caso Oram Hillary contra Brad, mas eu não tenho esse hábito de pesquisar lá fora nada. Eu acho que nós temos a melhor literatura, temos a melhor música, temos a melhor poesia, temos tudo de melhor, inclusive os acórdãos. E não se trata de novidade no Brasil. Na Justiça Federal, por exemplo, foi objeto de sentença de absolvição sumária. Uma sentença proferida em 2021. Oportunidade em que se ressaltou o cerceamento de defesa. E no texto da decisão está a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o membro do parquê fez acompanhar a inicial acusatória de algo aproximado a 4 terabytes. Aqui são 70 terabytes. A acusação de aproximadamente esse número de terabytes, os quais, malgrado tenha sido instado pelo juiz a fazê-lo, de juntar, jamais especificou, sequer dando condições aos réus até a data de hoje, de analisar o ID, e aqui cita o número. Esse procedimento evidencia, um só tempo, abuso do direito de acusar e ausência de justa causa para a acusação. Ação criminal 0001238-44-2018, 4 de janeiro, 3.400, sentença proferida em 5 de maio de 2021. No segundo grau, a sentença absolutória foi confirmada por unanimidade, contando ainda com parecer favorável do Ministério Público Federal, que reiterou a tese do cerceamento de defesa. Aqui, senhor presidente, eu também trago uma doutrina que vai ser anexada aos autos, está anexada aos autos, eu estou evitando me estender, do professor Oren Kerr, professor de Stanford, em que ele trata dessa questão do document dumping. E ainda, algumas décadas atrás, um processo com dezenas de volumes impressionaria. No entanto, não é nada comparado, por exemplo, com os dados envolvidos no presente caso concreto, uma vez que 70 terabytes poderia ser equiparado a muitos milhões ou até bilhões de páginas, sejam em texto puro, escaneado, chegando a bilhões, a depender da resolução ou número de caracteres. Faço ainda citação de casos julgados e destaco que, como no processo penal, o protagonismo da instrução processual incumbe às partes, torna-se imperativo que, antes da produção da prova oral, isto é, antes da inquirição das testemunhas e do interrogatório, a defesa já conheça todo o acervo probatório. Aliás, volto a repisar que isso não é algo estranho no nosso direito e cito o inquérito 4244, agravo regimental, de 25/4/2017. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas, acho desconfortável e deselegante. Evidentemente que um celular ou computador apreendido no bojo de uma investigação integram o material probatório. Mas com tantos dados, tantas mensagens, tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos, podem até não ser interesse da acusação, mas são essenciais para a defesa. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin, não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou o que não é pertinente à defesa. O acesso amplo está na ratio da súmula 14, que permite ao advogado o acesso à totalidade do acervo. A possibilidade que existam dados considerados irrelevantes pela acusação ou pelo juiz, mas que possam ter elementos cruciais para a defesa, seja para corroborar a tese defensiva, seja para questionar a lisura da investigação ou a denominada cadeia de custódia de provas, é importantíssimo para a defesa. E há hoje doutrinas mais recentes que exatamente atacam esse ponto. O que pode ser indiferente para a acusação, o que pode ser indiferente para o juízo, pode não ser para a defesa. Ela, além dos fatos narrados na denúncia, é preciso que a defesa tenha também acesso a inúmeros dados. Veja-se, por exemplo, há pouco tempo foram inquiridas testemunhas cujos depoimentos influem na solução desse caso. Eu cito apenas, en passant, porque nós não estamos julgando esse réu. Um réu que depois que disse que ele elaborou uma minuta que tem sido objeto material da análise e da cognição da Corte. Então, voltando à questão de que nós temos jurisprudência tão mais moderna que a Suprema Corte Americana, que demora mais a julgar temas de desacordo moral da sociedade, e o Supremo é sempre Estado a decidir, porque o Parlamento não decide, que há desacordo moral lá e empurra-se tudo para o Supremo. Isso tem uma virtude, é que nós temos uma jurisprudência mais evoluída do que a da Suprema Corte. Aqui eu cito a reclamação 80.133, julgada em 4 de junho de 2025. Nesse julgado está, com todas as letras, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. Reclamação 80.133. Trago também o habeas corpus 218.265 da relatoria da segunda turma, em 21 de fevereiro de 2024. Apenas pela importância, no julgamento a que eu me referi, Brad versus Maryland, o Justice William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, a egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Agora, senhor presidente, passo a preliminar de validade da colaboração premiada.
Senhor presidente, eu teci inúmeras críticas à delação premiada. E, por essa razão, eu me sinto no dever de manifestar algumas compreensões e concluir, talvez diferentemente daquela impressão que eu tive início elite. Eu cito a Lei 12.850, de 2013. E, conforme o artigo 3º da Lei 12.850, a colaboração premiada deve resultar em um ou mais dos seguintes efeitos: identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas e a localização de eventual vítima com a sua integridade. Cito aqui os benefícios que são concedidos ao delator que fez a colaboração na polícia e não no Ministério Público. No presente caso, mas o Supremo Tribunal Federal, ele corroborou a possibilidade de colaboração na polícia. No presente caso, há cláusulas que prevêem perdão judicial, substituição da pena privativa da liberdade por pena restritiva de direitos e redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade. Sintetizando, senhor presidente, 8 páginas sobre a delação de Mauro Cid. O Ministério Público, num primeiro momento, ele manifestou-se pelo arquivamento da colaboração. Isso significa uma frase que foi dita recentemente no plenário: Instituto Novo, nós vamos progredindo no seu entendimento. Mudar de entendimento é manifestação de humildade judicial. Mudar de entendimento é evoluir. Mudar de entendimento é porque o direito não é um museu de princípios. E ele está em constante mutação. Afinal, justo filosoficamente, o direito é um instrumento da vida e da esperança. E essa delação premiada, ela restou em 9 de setembro de 2023, na sua homologação pelo relator, ocasião em que reconheceu a regularidade, a legalidade e a adequação dos benefícios pactuados. É bem verdade que eu fiz essa crítica, que idas e vindas de um colaborador podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção, mas, depois de me debruçar, como espero estar demonstrando, sobre todo o processo, eu verifiquei que hoje no direito, o núcleo essencial do direito tem de ser a eficiência do sistema de justiça. Isso se denomina uma análise econômica do sistema. Por quê? Porque a eficiência é um conceito nuclear da economia. Então, para o sistema ser eficiente, nós temos que analisar externalidades negativas e externalidades positivas. Há uma externalidade positiva, porque, na verdade, o colaborador foi chamado. E a análise econômica, ela trabalha com economia comportamental e psicologia hedônica. O réu chamado para um complexo de crimes como esse, ele não foi chamado para inventar. Ele, na verdade, ele foi chamado para fatos novos que a própria polícia noticiava a ele. Então, eu cheguei à conclusão de que realmente é anômalo. Se nós analisarmos todos os processos, pode pegar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vai dizer que uma colaboração premiada com tibieza, ela tem de ser rescindida. Mas, nesse caso, o réu colaborou
com as delações, sempre acompanhado de advogado. E as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ensejar sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E, na verdade, esse colaborador ele acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. E ele acabou se autoincriminando. Se não me falha a memória, Vossa Excelência ontem julgou procedente. E, nesse sentido, me parece desproporcional a anulação, a incidibilidade dessa delação. Então, eu estou acolhendo a conclusão de Sua Excelência o relator, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e eu voto no sentido de se aplicar ao colaborador Mauro César Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República. Estou acompanhando a Procuradoria nesse sentido. Que, vale dizer, sugeriu Sua Excelência, restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador. Estou correto, procurador? Estou correto? Extensão de todos os benefícios da colaboração aqui assegurados para seu pai, esposa e filho maior do colaborador. E 3, ação da Polícia Federal, como evidente, visando garantir sua segurança e de seus familiares. Também compactuo com a manifestação ontem de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, quanto à nossa possibilidade de, no momento da dosimetria, analisarmos essa questão. Finalmente, senhor presidente, eu trago a preliminar de extensão da decisão de suspensão da ação penal em relação ao réu Alexandre Ramagem. Essa preliminar de extensão da decisão, ela foi articulada antes do trânsito julgado da decisão. Ela foi articulada em recurso de embargo de declaração, no qual o réu Alexandre Ramagem, por intermédio de sua defesa, pugna pela extensão dos efeitos da Resolução 18 de 2025 da Câmara dos Deputados em relação ao crime de organização criminosa. De acordo com um ato oriundo do Parlamento, determinou-se a suspensão desta ação penal e também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em virtude do seu teor, esta turma decidiu, no plenário virtual, que se encerrou em 13 de maio de 2025, pela suspensão dessa ação penal. E também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes de dano qualificado, violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, até o término do mandato. Na decisão impugnada, há uma conclusão de que o crime de organização criminosa ocorreu antes da diplomação do réu. Contudo, considerando que o crime de organização criminosa é, por essência, um delito de natureza permanente, há suficiente razão para que este tema seja revisitado, incluindo-se esse delito de permanência durante o mandato do deputado. E aqui, quanto à classificação desse crime como de caráter permanente, eu cito o habeas corpus 191.068 aqui do Supremo Tribunal Federal, julgamento em 8/4/2021. No caso específico, a organização criminosa imputada, o ato de constituir, financiar ou integrar também não se esgota em um único momento. A consumação do delito se prolonga enquanto a estrutura criminosa se mantiver ativa. Cito doutrina a respeito. Diferentemente de um crime instantâneo, como o furto, que se consuma no exato momento da subtração da coisa, o crime de organização criminosa continua a ser praticado a cada dia que a estrutura persiste, com todos os seus membros agindo em conjunto para a prática de crimes. A característica da permanência traz uma consequência processual de extrema importância.
a própria prisão em flagrante a qualquer momento, como várias vezes aqui já se decidiu na delegação de habeas corpus. Esta lei, como eu já afirmei, ela veio posteriormente, porque, segundo a jurisprudência, a lei superveniente mais gravosa pode atingir o crime permanente, cuja consumação já se iniciou. Eu cito aqui esse eminente ministro que nos deixou recentemente, vale a pena ser citado, no habeas corpus 81.544, da primeira turma, que foi relatado pelo saudoso ministro Moreira Alves, um homem de uma cultura ímpar e singular, e decidiu Sua Excelência que as turmas têm decidido no mesmo sentido do acordo atacado, ou seja, que se aplica a lei nova, ainda que mais severa, quando o início de sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Por essas razões é que não se pode acolher a compreensão de que o crime de organização criminosa é desmembrável em ilícitos distintos, ele é um crime permanente, de maneira que um deles seja considerado no momento anterior à diplomação e o outro após. Estamos no caso da organização criminosa diante de um único crime que se prolongou no tempo. A circunstância de que o crime permanente se prorroga no tempo na forma de um único delito que se consuma diuturnamente desde o primeiro dia em que praticado, conduz à conclusão de que o crime de organização criminosa é um só, seja o momento anterior ou posterior à diplomação do réu, aqui citado, Alexandre Ramagem Rodrigues. Por essa razão, senhor presidente, egrégia turma, eu voto pela extensão dos efeitos da decisão desta turma, exatamente em razão da recenticidade dessa resolução da Câmara, desse fato novíssimo de suspender parte e continuar com o remanescente, uma resolução número 18 de 2025, evoluir, à luz dessa resolução da Câmara dos Deputados, para suspender a ação penal em relação a esse réu e a respectiva prescrição, evidentemente, em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e com considerável prejuízo para a vítima, que já era, deterioração de patrimônio tombado e também suspender in toto a estação penal e a respectiva prescrição em relação ao crime de organização criminosa e os demais. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.